A paz do Senhor, igreja. Convido todos a se colocar de pé. A palavra do Senhor no Salmos 100 diz assim: um salmo para ações de graças. Aclamai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Rendei culto ao Senhor com alegria, vinde à sua presença com cânticos de louvor. Reconhecei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho de seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome, porquanto o Senhor é bom, e o seu amor leal dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. É esse Deus que nós viemos adorar aqui essa noite, amém? Eu convido você a fechar os seus olhos e a entregar a sua melhor oração nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós nos colocamos aqui esta hora para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, para Te exaltar, ó Pai, porque o Senhor é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Nós somos gratos pelo Seu amor naquela cruz que nos comprou a preço de sangue, para que hoje todos nós estivéssemos aqui Te adorando em espírito e em verdade. Pai, nós sabemos que os Seus planos para nós é muito maior do que nós imaginamos. Nós sabemos que os pensamentos que o Senhor tem sobre as nossas vidas são pensamentos de bem e não de mal. E é por isso, Deus, que nós queremos Te louvar e Te exaltar. É por isso, Pai, que nós queremos entregar o nosso melhor essa noite, porque nós sabemos que o Senhor entregou o Seu melhor por nós, que foi o Teu Filho Jesus. Por isso, Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba o nosso culto ao Senhor, ó Pai. Um culto de ação de graça, um culto de alegria, um culto de adoração e devoção ao Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, assim nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Quantos estão felizes com Jesus aqui? Você pode dar um aplauso bem forte para Ele? Louvado seja o Teu nome, Jesus. Aleluia. As palmas louvam a Ele. Tchá, tchá, tchá. Aleluia, Senhor. Te entregamos o
Aplauda ao Senhor, igreja. Irmão, Deus, Ele é bom o tempo todo. E o tempo todo Ele é bom. Amém? Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos porque o Senhor é bom. E porque a tua misericórdia dura para sempre. As palmas louvam a Ele. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Esse é o Deus que eu e você servimos, aleluia. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Senhor, por ser esse Deus de amor do Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia sobre as nossas vidas, Jesus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Esse é o seu amor que nos constrange, Pai. Esse é o seu amor que lança fora todo medo. Este é o seu amor que nos aproxima. E esta é a sua misericórdia que se estende de geração em geração. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Em todo tempo cantaremos aleluia. Só Tu és santo, só Tu és digno, só Tu és merecedor de todo louvor e toda adoração, Senhor.
graça, salvo estou, totalmente entregue a ti, Senhor. Não há nada além de ti. Eu vejo tua glória, me encontro em tua paz. Tu és fiel, cuidas de mim, teu amor é a luz do meu ser, e os meus olhos vão te ver, Criador da terra e céus, e prostrado vou contemplar tua glória, viverei pra te adorar, ó Jesus, Rei da glória. Esse é o Rei da glória. Por tua graça, salvo estou, totalmente entregue a ti, Senhor. Não há nada além de ti. Vejo tua glória, me encontro em tua paz. Tu és fiel, cuida de mim, teu amor é a luz do meu ser. Meus olhos vão te ver, Criador da terra e céus, e prostrado vou contemplar tua glória, viverei pra te adorar, ó Jesus, Rei da todos juntos, aleluia, aleluia, Nós cantamos aleluia ao Senhor, Pai, porque nós sabemos, ó Deus, a importância que isso gera no mundo espiritual. Nós sabemos, ó Deus, que todas as vezes que nós rendemos graças ao Teu santo nome, o Senhor se compadece dos Seus filhos, ó Pai. Por isso, Deus, receba o nosso louvor e a nossa adoração, que suba ao Senhor como um aroma suave,
e que nós possamos Te agradar com o nosso culto, com o nosso culto racional, Jesus, com o nosso culto intencional ao Senhor, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque o Senhor não é homem para que minta, e o Senhor não é filho do homem para que se arrependa. O que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare, Ele é poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha mãe ceia por Ti. Só Tu és poderoso, Senhor, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso. Nossas almas, minha alma anseia por Ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra,
por ti. Minha alma anseia 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 por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Nós ansiamos pelo Senhor, Pai. Ansiamos pelo dia do nosso encontro contigo. Nós ansiamos, ó Deus, ouvir o som da trombeta nos chamando. Por isso, Deus, firme em nossos corações todos os planos que o Senhor tem para nós. Firme, Senhor amado, em nossos corações o desejo de ver-te face a face, ó Pai. Porque nós sabemos o quão lindo será aquele dia. Porque nós sabemos, ó Deus, que no final de tudo nós vamos poder dizer: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena sofrer pelo Teu nome. Valeu a pena, Senhor amado, passar por tudo que eu passei nessa terra. Porque eu entendi o propósito do Senhor para conosco. Por isso, Senhor, nós só temos que agradecer ao Senhor por ser esse Deus tão maravilhoso, por ser esse Deus de amor, por ser esse Deus misericordioso, Pai. Porque em nenhum momento o Senhor desistiu de nós. Muito pelo contrário, o Senhor sempre insistiu em cada um, para que todos nós pudéssemos estar aqui como corpos do Senhor, ó Pai. Por isso, Deus, nós te agradecemos. Nós pedimos, ó Pai, neste momento que o Senhor ministre em nossos corações com a Tua santa palavra. Que o pastor Fernando agora, neste momento, ele seja um canal de bênção para as nossas vidas, ó Pai. Que o nosso coração, ó Deus, possa estar como terra fértil, pronto para receber, ó Pai, cada palavra como semente do Senhor. E que no tempo certo, Deus, isso venha gerar fruto em nós, para a Tua honra e Tua glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pastor Fernando. E o seu nome é maravilhoso. Glória a Deus. Você pode se sentar. Eu queria dar alguns anúncios rápidos para vocês. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que a palavra do Senhor fale aos nossos corações com poder. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, nos abençoe, nos inspire nessa noite. Nós temos alguns avisos rápidos para passar para vocês. Todas as terças-feiras nós temos encontro das mulheres online. Então, se você, mulher, gostaria de participar, estar sendo abençoada na sua casa, porque as reuniões são nas suas casas, né? Você lá com o seu computador, com o seu celular. Acesse, né? Fale com a Milene ou fale com a Daisy. Elas têm um grupo. Ela vai colocar o seu nome e vai passar o link para você acessar essas reuniões toda terça-feira, 8 horas da noite. Nas segundas-feiras, nós temos aqui uma aula de técnica vocal com a maestrina Ana Paula Rottiger. Ela é maestrina aqui do Cor da Coral de Americana, é uma irmã nossa, está vindo nos ajudar aqui, já faz um trabalho desde o ano passado.
Então nós estamos regularizando com ela algumas coisas aí. Ela propôs fazer parte dessa aula em casa e parte aqui. Então a gente está vendo direitinho, mas se você tem vontade de melhorar aí a sua voz, de cantar, de exercitar a sua voz, fale com a gente depois. Quarta e quinta-feira, nós, por enquanto, nós não estamos liberados pela prefeitura para nós termos os nossos cultos normais aqui. Então, a única reunião que a gente pode ter como culto aqui, abrir igreja, ter como culto, é essa reunião de domingo. Então, nós temos cultos quartas-feiras, né? Antes da pandemia, a gente tinha cultos quartas-feiras, só que a gente não está podendo realizá-los por causa dessa pandemia e por causa dessa lei, a lei municipal, que nos autoriza a estarmos com as cadeiras dessa forma, com que vocês estão vendo aí, e apenas um dia na semana para termos esses cultos que nós elegemos o domingo aí. Mas nas quartas e quintas-feiras, a Deise, ela está fazendo um trabalho muito bacana com as mulheres aqui na igreja. Então, são 2 turmas para a gente dividir bastante aí. São 2 turmas, uma turma na quarta, uma turma na quinta. Fale com a Deise. Se você quer participar, não tem o contato da Deise, fale comigo, eu passo o contato para você. Todas as sextas-feiras nós temos a nossa reunião do Ministério de Oração aqui na igreja. Sexta-feira, 8 horas da noite, a igreja se reúne aqui, as pessoas desse ministério se reúnem aqui para orar e interceder por muitos pedidos. A igreja, esse ministério, tem o objetivo de orar por muitas pessoas. E se você, então, não faz parte do ministério, gostaria de fazer parte do ministério, fala comigo. Mas se você tem algum pedido de oração, para que a gente ore por você, passa um WhatsApp para a gente vai colocar o seu nome, a sua situação em oração aqui na igreja. Amém? Todos os sábados, 7h30 da noite, reunião dos jovens. Ok, todos os sábados, 7h30 da noite, aqui na igreja, reunião dos jovens. Se você é jovem, venha na igreja. Você é jovem, certo, Davi? Você participou da reunião ontem, né? Eu estou sabendo, Davi. Olha lá. Então, você que é jovem, venha na reunião dos jovens. É uma bênção, está sendo é um ministério muito abençoado. É o pastor Abner que está ali, que cantou aí, o pastor Abner, dá um tchau. É o pastor Abner que está à frente desse ministério. Venha participar. Se você tem jovem na sua casa, incentive para que eles estejam aqui também. Amém? Em breve, cadê aqui? Em breve, churrasco dos homens. Quem gostaria de participar do churrasco dos homens? Homens, quem gostaria de participar? Levanta a mão, dá um salve aí, ó. Amém. Eu ouvi uma voz feminina falando, eu quero aí, não pode. É você, né, Marta? Quem falou? Você, Karina. O Juninho, cadê o Juninho? O Juninho lá atrás, ele é o responsável por organizar esse churrasco. Nós vamos fazer, talvez, em meados de novembro. O Juninho é que vai estar correndo atrás de vocês, homens, para a gente reunir todo mundo e fazer um belo de um churrasco, certo, Juninho? Amém? E nós vamos falar também rapidinho sobre o nosso batismo. Existe na nossa igreja algumas pessoas que já estão participando conosco de algum tempo e que gostariam de ser batizadas. A nossa denominação, ela tem por um princípio, batizar todas as pessoas que gostariam de se batizar, como Filipe fez com o eunuco lá em Atos. Você crê em Deus? Sim, crê. Então, o que me impede de ser batizado? Nada, você já pode ser batizado. Então, nossa igreja tem por esse princípio, batizar todas as pessoas que gostariam de ser batizadas. Nada te impede de ser batizado. Então, se você gostaria de ser batizado, fale comigo, a gente vai colocar o seu nome aí, a gente vai estar divulgando o material para a gente estudar um pouquinho durante esse período, até que a gente tenha a autorização aí, ou a liberdade de nós termos o batistério aqui para fazermos os nossos batismos. Amém? Mais algum anúncio? Esse é o... Envolvam-se nos ministérios da nossa igreja. Nossa igreja está retomando aí após uma pandemia. Você que está em casa nos assistindo aí, já está na hora de você voltar para cá também, já está na hora de você sentar um desses bancos aqui. A nossa igreja, ela voltou da pandemia, mas algumas pessoas ainda estão em casa. Então, se você que está nos vendo aí, você está mais do que convidado a voltar para casa, a casa é sua. Volte a sentar com a gente aqui nesses bancos, volte a ser
influenciado, estar nessa atmosfera de adoração aqui na igreja. Mas a igreja voltando, os ministérios também estão voltando. Então, se você gostaria de fazer alguma coisa pela nossa comunidade, eu desafio a você a orar por isso e dar o seu nome para a Cidinha. Levanta a mão aí, Cidinha. A Cidinha está lá atrás. A Cidinha tem um ministério de colocar as pessoas certas nos lugares certos aqui na igreja. Amém, Cidinha? Amém. Fale com a Cidinha vai colocar você, vai te ajudar a achar o seu ministério aqui na igreja. Queridos, a nossa fé, ela nos proporciona momentos incríveis e situações incríveis de uma vida extraordinária. Tem um princípio na palavra de Deus que se chama o princípio da semeadura. Tudo aquilo que você semeia, você vai colher. Só que aquele que semeia uma semente, colhe lá na frente frutos. Eu não gosto de, quando nós falamos aqui no momento de dízimo, momento de oferta, incentivar você a fazer alguma oferta ou você a dizimar, porque você precisa de Deus em alguma coisa, porque você precisa que Deus te abençoe em alguma questão material. Você só vai semear no reino de Deus porque você quer semear no reino de Deus, porque o Senhor é bom, como diz o pastor Abner aqui, a sua misericórdia dura para sempre, e Ele te abençoa simplesmente porque Ele gosta de você. Mas se você quer semear no ministério, se você quer semear boas sementes e ver frutos dessa sua semeadura lá na frente, semeie no ministério, semeie no reino de Deus. Deus vai honrar você, é um princípio. Se você semeia, você vai colher. Nós vamos fazer um momento de dízimos e ofertas, e você que trouxe seu dízimo e sua oferta, você pode trazer nessas cestas que estão aqui na mesa. Nós vamos orar pela sua vida, nós vamos orar para esses recursos alcançarem o propósito pelos quais eles estão aqui. Então eu orando, e nesse momento em que eu estiver orando, você pode se levantar do seu lugar e fazer como a minha querida ovelhinha Duda fez aqui, entregando o dízimo aqui na mesinha, na cesta. Amém? Senhor, muito obrigado por tua graça e por tua misericórdia que se derrama sobre nossas vidas. Obrigado, Deus, porque nós podemos confiar nesse propósito, nesse princípio eterno de que quando nós semeamos no reino, nós colheremos. Jesus, obrigado porque já colhemos nas nossas vidas muitos frutos. A tua palavra nos diz que aquele que semeia enquanto chora, com júbilo voltará, com os resultados, com os frutos da sua semeadura. Nós temos sentido isso nas nossas vidas. A nossa comunidade aqui, Senhor, tem experimentado da tua fidelidade, da tua graça, da tua misericórdia, que se derrama sobre as nossas vidas diariamente. Espírito Santo de Deus, obrigado por tua fidelidade, a tua santa inspiração nas nossas vidas. E nesse momento, abençoe a todos esses que ofertaram, que dizimaram, que cada lar, cada casa seja tremendamente abençoada, que cada lar, cada casa aqui dessa comunidade experimente o grande sobrenatural do Senhor em todas as áreas das nossas vidas, em o nome de Jesus. Nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Quero chamar as crianças para vir à frente, nós vamos orar por elas. Cadê seu irmão? Amém. Queridos, essa aqui não é a futura igreja do Senhor, eu sempre falo isso, já é a igreja do Senhor. Eles são bênçãos nos seus lares, eles são bênçãos na vida das pessoas que têm contato com eles. E diariamente, ou seja, todos os domingos que eles vêm aqui, essas sementes da palavra do Senhor estão sendo semeadas nas suas vidas. E daqui a um tempo, nós vamos ver esses frutos sendo colhidos por eles. Amém? Há mais um aqui.
Vamos orar, estendo as mãos sobre eles. Senhor, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde nessa noite e que a semente do Senhor, plantada nos seus corações, nessa noite, produzam frutos para uma vida eterna. Que o Senhor abençoe cada lar, cada casa, que o Senhor abençoe, Deus, onde essas crianças tocarem os pés, onde essas crianças estiverem, que nesse lugar, Deus, seja um lugar em que essas crianças possam expressar tudo aquilo que aprendem nessa casa, nessa igreja. Que abençoe a vida dessas professoras, mulheres de Deus, que têm ministrado na vida dessas crianças. Que o Senhor as abençoe, continue, Deus, fortificando a Tua palavra nas suas vidas, e que elas, Deus, continue fazendo esse ministério incrível, belíssimo na vida dessas crianças, no nome de Jesus, amém. Amém? Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Versículo 28. Eu quero agradecer você que nos visita nessa noite. Se você nos visita pela primeira vez, quero que você saiba que você é muito bem-vindo. Você está na comunidade Betesda. Esse é um lugar de cura, uma casa de misericórdia. Meu nome é pastor Fernando, sou um dos pastores dessa igreja. Quero que você se sinta à vontade, sinta na sua casa, que Deus te abençoe ricamente nessa noite, em nome de Jesus, amém? Lucas, capítulo 9, versículo 28, diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam de sua partida, porque ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e acharam-se de medo e entraram na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Amém? Pai, fala conosco nessa noite, que o Teu Espírito Santo use as nossas vidas, e através da Tua palavra, Espírito Santo de Deus, faça as transformações necessárias na nossa vida, em o nome de Jesus, amém. Grande parte do ministério de Jesus foi na Galileia. A Galileia era um lago que as pessoas chamavam de mar, e tinham muitas cidades que ficavam em volta, cidadezinhas, pequenas cidadezinhas que ficavam em volta desse grande lago, e Jesus permaneceu ali quase 90% do seu ministério, dos 3 anos do seu ministério, ele esteve ali na Galileia pregando, fazendo milagres, tocando pessoas. No começo do ministério de Jesus, mais ou menos quando isso aqui aconteceu, esse relato que a gente viu aconteceu, ele estava na região da Galileia fazendo milagres, curando pessoas. Ele tinha acabado de fazer a primeira multiplicação dos pães e peixes.
Jesus tinha tocado pessoas, cegos viram, mudos começaram a ouvir. Jesus, ele tocava pessoas que eram coxas e essas começavam a andar. Grandes milagres estavam sendo feitos naquele começo do ministério de Jesus. Jesus ainda gozava de uma simpatia de todas as pessoas da Galileia. Todo mundo ali, nesse primeiro ministério de Jesus, já tinha ouvido falar nele. Imagina, num lugar onde tinham muitas pessoas, Jesus andando no meio dessas pessoas, fazendo milagres, ressuscitando gente. Muita gente ouviu falar de Jesus. Praticamente na Galileia todo mundo sabia quem era ele. Jesus gozava de uma popularidade que ele até talvez incomodasse. Até as pessoas, as religiosas daquela época, gostavam de Jesus, ou seja, não tinham nada contra ele. E é nesse contexto que Jesus vai para o norte, o extremo norte lá da terra dele, num lugar chamado Cesareia de Filipe, e ele faz então uma pesquisa entre os seus discípulos. Ele fala para os discípulos assim: olha, quem as pessoas dizem que eu sou? Aí as pessoas falavam assim: olha, muitos aí acham que você é João Batista, outros falam que você é Elias. E nesse momento os dois já tinham morrido, né? João Batista já tinha morrido e Elias já tinha morrido há mais de 800 anos. E as pessoas falavam assim: olha, e algumas pessoas dizem que você é um dos profetas aí antigos que retornou. Naquele tempo, as pessoas, por causa do povo de Israel ter ficado exilado, e o povo ali ter muito contato com uma filosofia grega, eles tinham uma ideia de que reencarnação era uma coisa que acontecia. Eles acreditavam, as pessoas assim, corriqueiramente acreditavam numa reencarnação e achavam que Jesus era alguma coisa reencarnado. E aí Pedro vem então com uma sentença, falou assim: ó Senhor, eu acho, a minha visão, a minha opinião é de que o Senhor é o Cristo de Deus. Eu sei que o Senhor é o Cristo de Deus. E Jesus falou assim: ótimo, agora só fica com você, não fala para ninguém isso aí. Isso é interessante, porque que Jesus teve essa ideia de falar assim: não fala para ninguém que eu sou o Cristo de Deus. Porque se Jesus deixasse os discípulos saírem espalhando naquele momento, no princípio do seu ministério, que ele era o Cristo, que ele era o Messias, as pessoas não iam entender o real motivo de Jesus estar na terra. As pessoas iriam entender assim: ele é o Cristo, então ele é a reencarnação de Davi, é ele que vai governar todo o reino, e é justamente isso que Jesus não queria. Por isso que Jesus falou para ele assim: olha, guarda para você o que você está falando, porque talvez nem Pedro soubesse direito aquilo que ele estava falando ali. Jesus falou para ele assim: olha, guarda com você o que você está falando, não conta para ninguém. E foi isso que eles fizeram. E aí depois disso, Jesus começou a falar sobre a sua morte. Naquele momento, nesse contexto, Jesus começa a dizer pela primeira vez que ele morreria e que ele ressuscitaria. E ele fala assim: olha, não vai ser fácil esse meu ministério. Como homem, Jesus via que esse dia estava se aproximando. Cada dia era um dia mais próximo do seu sacrifício, da sua morte. E ele, como homem, sabia que dias piores virão. Dias piores virão. Jesus tinha essa noção de que a cada dia que se aproximasse, ele seria mais perseguido. As pessoas rejeitariam, aquelas pessoas que estavam adulando Jesus, aquelas pessoas que comiam da mão de Jesus nas multiplicações, aquelas pessoas que estavam cegas e que depois começavam a ver, as pessoas que foram objeto de cura e da ministração de Jesus. Passariam alguns dias, essas pessoas iriam estar longe de Jesus, essas pessoas abandonariam Jesus, simplesmente porque o ministério de Jesus não era um ministério de glória, como as pessoas gostariam de ver, mas o ministério de Jesus era um ministério de se entregar por todos.
O que Jesus queria dizer para eles era assim: ó, a partir de agora vai ficar difícil, a partir de agora vai pesar para todo mundo. E eu quero que vocês saibam que aquele que está comigo, diz Jesus, antes nesse versículo 28, você pode ver na sua Bíblia aí. Ele fala para mim, ele fala para as pessoas assim: olha, a partir de agora vai ser muito difícil. Quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Mas eu já vou dizendo para você, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Queridos, o que eu quero falar nessa noite com vocês é sobre uma situação que nós, como discípulos do Senhor, eventualmente podemos enfrentar. Eu acho que nessa noite tem gente aqui enfrentando exatamente isso. Jesus vinha de uma sequência de ministração e de cura, e fazendo milagres, andando com as pessoas. Aquele momento em que ele está ciente de que, não, eu estou no centro da vontade de Deus. E muitas vezes nós estamos assim. Quantas vezes nós somos usados por Deus para ministrar na vida de alguém? Quantas vezes nós estamos numa atmosfera de adoração gostosa, como a que a gente esteve no culto de hoje, nesse momento de louvor, de adoração. A gente está naquele momento de euforia, grandes coisas Deus está fazendo na nossa vida, nós estamos sentindo o mover de Deus na nossa vida, a atuação do Espírito Santo sobre nós. Através do Espírito Santo, nós estamos sendo as mãos e os pés do Senhor na vida de muitos que precisam. Através da ação do Espírito Santo na nossa vida, nós entregamos palavras para as pessoas que precisam ouvir. Mas de repente, alguma coisa sombria começa a acontecer na nossa vida, e a gente começa a sentir que parece que aquela glória de Deus se esvai da nossa vida, ou que momentos difíceis começam a aparecer, e do nada a gente se sente cansado, a gente se sente oprimido, a gente se sente sobrecarregado, a gente acha que existe um peso demais nas nossas costas, e que a gente às vezes não tem condições de levar esse peso. Isso aconteceu com Jesus. Não é porque ele era Deus, e não é porque ele era homem, que ele não sentiu aquilo que nós sentimos. Nesse momento em que ele sobe o monte, com os seus melhores amigos ali para orar, ele estava se sentindo dessa forma. Jesus estava se sentindo cansado. As pessoas, apesar de ele ter vivido talvez um ano inteiro, fazendo tudo o que fez, as pessoas não tinham a mínima ideia de quem ele era. As pessoas não sabiam quem ele era, e nem os mais próximos, como Pedro, sabia exatamente quem ele era. Jesus estava se sentindo cansado, sobrecarregado, porque ele sabia que a partir daquele momento a sua jornada e a jornada absurda de Jesus, de tentar cada vez mais deixar de parecer com Deus e parecer um ser humano, estava começando a sua seu derradeiro caminho até chegar na cruz. Jesus estava cansado. E olhando para a palavra, eu me lembro de duas pessoas que também já se sentiram assim. Também já experimentaram essa sensação de rejeição, de abandono, de cansaço, de sobrepeso. Porque isso acontece com a gente. Isso aconteceu com eles também. Primeira pessoa é Moisés. Moisés foi um homem, e todos aqui acho que conhecem a história de Moisés. Moisés foi um homem que Deus usou para libertar o povo do Egito. O povo de Deus era escravo no Egito. E Moisés foi o homem que Deus usou para fazer milagres. Moisés, através do Espírito Santo na vida de Moisés, ele anunciou que pragas viriam, e as pragas aconteceram. Moisés, com o seu cajado, tocou no mar, e o mar virou sangue. Ele ergueu o cajado, e um dia lá o mar se dividiu em dois. Depois que eles passaram o Mar Vermelho, ele livrou o povo, ele tocou com o cajado na pedra, e da pedra saiu água. Moisés fez prodígios que naquela época ninguém tinha visto. Hoje a gente sabe que milagres existem porque a gente vê relatos na Bíblia, mas até aquele dia
As pessoas não acreditavam que o sobrenatural de Deus poderia acontecer. E Moisés foi pioneiro nisso. Moisés, quando Deus falava para assim, ergue porque vai acontecer alguma coisa, ele ergueu o cajado sem saber o que ia acontecer. O Espírito Santo de Deus usou tremendamente a vida de Moisés. E Deus chamou Moisés e falou assim, Moisés, sobe aqui no Monte Sinai. Vou falar umas coisas para você, vou entregar umas leis para você. E você vai passar essas leis para o povo. E Moisés subiu. Moisés ficou lá uns 40 dias. Com a ausência de Moisés, o povo começou a pecar. Pediram para fazer um bezerro de ouro. Vocês sabem dessa história. Pegaram os brincos, colares e taças de ouro que as pessoas tinham lá, derreteram e fizeram um bezerro de ouro, e começaram a dançar e começaram a fazer umas músicas de louvor para o bezerro de ouro, tal. E quando Moisés começa a descer, ele ouve aquele barulho, e sabe que aquele barulho não era de guerra, mas era um barulho de adoração. Moisés, quando vê aquele bezerro de ouro, ele pega as tábuas de Deus, as tábuas dos 10 mandamentos que Deus tinha escrito com os seus dedos, e quebra aquilo de raiva. Mas a raiva de Moisés não ficou só nisso, ele desceu lá, ele quebrou aquele bezerro de ouro, ele queimou aquele bezerro de ouro, ele triturou aquele bezerro de ouro até aquilo virar pó. Ele pegou aquele pó, colocou na água da galera lá, pediu para o pessoal, todo mundo beber daquela água, para eles sentirem o castigo. Moisés ficou extremamente decepcionado. Moisés, depois de ter visto a glória de Deus, depois de Deus estar com ele, de uma nuvem de Deus estar cobrindo Moisés, Moisés desce um vale e vê o pessoal pecar, e Moisés se desespera. Moisés pensa assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Moisés se sentiu desamparado, se sentiu cansado, se sentiu oprimido, sentiu que aquele peso de estar libertando o povo era demais para ele. Aí Deus chama ele, fala assim, Moisés, calma Moisés, vai dar tudo certo. E Moisés fala assim para Deus, Deus, eu não sei mais o que fazer, né? Eu quero que o Senhor perdoe o pecado deles, e se o Senhor não fizer isso, risca o meu nome do teu livro. Risca o meu nome do teu livro. Ele desistiu. Mas Deus acalma Moisés e fala assim, Moisés, eu estou contigo. Essa nação que você está aí libertando é a nação que eu prometi dar uma terra para elas. Eu estou com você. E Moisés constrói uma tenda fora do arraial onde o povo estava, e ele chama aquela tenda de a tenda do encontro. Moisés saía do arraial, ia para aquela tenda sozinho, e uma nuvem descia, e ele falava com Deus como se fosse quem falava com um amigo. Até que um dia, Moisés fala assim para Deus, Deus, eu quero ver a tua glória. E aí Deus, se você quer acompanhar em Êxodo capítulo 33, versículo 18, ali Moisés na tenda do encontro, tendo um encontro com Deus, Moisés diz para ele assim, Senhor, peço-te que mostre-me a tua glória. Então disse, no versículo 18, Êxodo 33, 18, disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, sobre a pedra. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O texto acaba aí. Pastor Abner, se você fosse Moisés, se você escrevendo o livro, você não contaria para a gente o que aconteceu nesse momento? Com certeza. Eu contaria. Você contaria, dona Izete? Eu contaria também. Qualquer um de nós aqui contaria, mas Moisés estranhamente não contou. Acaba aí, e aí começa uma outra etapa. Moisés de novo vai no monte, Deus fala com ele, dá as novas leis para ele, e as coisas continuam, mas a gente não sabe o que aconteceu aqui. Eu quero que você fique com uma imagem de Moisés mais ou menos perto desse microfone aqui, nessa situação, querendo ver na glória de Deus em cima de uma pedra. E nós temos uma outra pessoa também que a gente se lembra. Tem um cara na Bíblia, um personagem, eu gosto muito dele, um profeta
que também teve a mesma sensação de Moisés. Esse homem chama Elias. Quase 600 anos depois de Moisés, aparece esse homem chamado Elias. Esse homem, ele tinha orado, e durante 3 anos, não choveu no lugar, porque Deus pediu para ele orar e não choveu mais. Então ele orou e ficou 3 anos sem chuva, até que Deus falou para ele assim: Elias, eu quero que você vá e encontre o rei Acabe. O rei Acabe era o rei de Israel naquela época. Eu quero que você encontre o rei Acabe e você fale com ele. E acabou que Elias foi até o rei Acabe, e chegando lá, ele fala para Acabe assim: ó, junta todo o povo, leva lá para cima do Monte Carmelo, e leva também 450 servos ou ministros desse Deus de vocês, o tal do Deus Baal. Leva todo mundo para lá também, os 450 caras aí, que eu vou falar um negócio com vocês lá. Deus vai ministrar sobre a vida de vocês. E foi exatamente o que Acabe fez. Levou todo o povo e levou os 450 profetas de Baal em cima do Monte Carmelo. E aí Elias fez um trato com eles: vou fazer o seguinte para vocês, só estou eu sozinho, só eu sobrevivi, porque a sua mulher, Jezabel, que se chamava Jezabel, que tinha espírito de Jezabel, ela mandou matar todos os profetas e só ficou Elias. Então o que Elias fez? Elias falou para eles assim: olha, nós vamos fazer 2 altares aqui, um aqui e outro aqui. Nós vamos pegar 2 novilhos, nós vamos dividir esse novilho aí, esses 2 novilhos, vão quebrar esses novilhos, vão cortar esses novilhos, vão deixar em cima do altar. Nós vamos pegar lenha, vamos colocar sobre eles. E aí, nós vamos fazer o seguinte: vocês aí que servem a Baal, vocês vão orar para o Deus de vocês, e só eu, vou orar por esse altar aqui, e o Deus que mandar fogo para consumir esse altar é verdadeiramente um Deus. Combinado? Pessoal, combinado. Então, desde manhã até mais ou menos o meio-dia, os profetas de Baal, os 450 profetas, ficaram ali orando, pedindo para Baal mandar fogo para consumir aquele altar, e nada acontecia. E Elias olhava para eles com escárnio e falava para eles: ai, grita mais alto, porque talvez o Baal ele esteja dormindo, ele não acordou ainda. E essas pessoas se cortaram. Isso tudo você vai ver aí em 1 Reis capítulo 18. E eles se cortavam e pegavam espadas, e se cortavam com espadas e com lanças, e chegou até a tarde e nada tinha acontecido. Aí eles falaram assim: agora deixa eu fazer? Vocês deixam eu fazer agora a minha parte aqui? Tudo bem. Aí Elias falou assim: olha, joga água aqui para cobrir todo esse altar, para ficar bem difícil. Joga um monte de água aqui. Aí jogaram água no altar de Elias. Não, joga de novo. Jogaram água. Ele tinha feito uma vala, cavado uma vala em volta do altar, e pela 3ª vez jogaram água naquele altar, e todo aquela vala se encheu de água, da água que caiu do altar de Elias. Então eu quero que vocês leiam comigo aí 1 Reis 18, versículo 36. Elias, ele com o altar cheio de água, a madeira estava encharcada. Elias reformou aquele altar, ele pegou 12 pedras, cada pedra ele colocou ali, significava uma tribo de Israel. 1 Reis 18, 36. E Elias então, ele orou ao Senhor e disse assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, que é esse negócio que ele fez em volta do altar. E que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? O que aconteceu? Deus queimou o altar, e aí Elias matou a espada os 450 profetas de Baal.
Aí Elias fez o quê? Não tinha chovido. Ele falou para Acabe assim: olha, pega os seus cavalos e vai para o seu palácio lá, que vai começar a chover agora, e vai chover muito. Aí eles olharam, se não tinha nenhuma nuvem: faz o que eu estou falando, vai por mim. Pega os cavalos e vai embora, porque eu vou orar e vai começar a chover. Ele tinha lá com ele um menino. E ele falou para o menino assim: ó, vai lá ver se está vindo alguma nuvem. E o menino ia lá, não tinha nada. Elias orava e falava para o menino: vai lá ver se tem alguma nuvem vindo. Na 7ª vez, Elias fala para o menino: vai lá ver se tem alguma nuvem vindo. O menino fala para Elias: tem uma nuvem, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem vindo. Como diz a música, mas esse é o sinal de que a chuva do Senhor viria. Então Elias falou assim: então Acabe, vai embora, porque vai chover muito. E começou a vir um monte de nuvem, e começou a vir aquela tempestade. A palavra de Deus sim diz que o poder de Deus veio sobre Elias. Ele vestiu a capa dele, e ele saiu correndo. E o rei Acabe já tinha saído correndo com seus cavalos, com a sua carruagem, e ele saiu correndo na frente. O poder que Deus tinha colocado em Elias era para que ele tivesse uma super velocidade. Então ele meio que deu um monte de flash, passou na frente do Acabe e foi para a cidade. Tudo isso Deus fez e Elias experimentou. Mas a Jezabel, com o espírito de Jezabel, falou para ele assim: Elias, eu vou matar você. Eu vou matar você. E foi o suficiente para Elias se sentir desamparado, cansado, oprimido. Elias se sentiu mal. Elias se sentiu talvez como alguns de nós possam estar se sentindo hoje. Depois de ter feito tanta coisa, depois de estar envolvido em tanta obra de Deus, depois de ter visto milagres acontecerem, depois de ter visto tanta coisa linda através do Espírito Santo, algo ateu Elias. Elias sentiu vontade de morrer. Ele deitou debaixo de uma árvore e falou assim: olha, agora eu quero morrer. Mas aí veio um anjo do Senhor, deu comida para Elias 2 vezes e falou assim: olha, vai para o Monte Hermon, para o Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai que Moisés já esteve. E Elias então vai e ele caminha 40 dias e 40 noites até chegar nesse Monte Horebe. Aí, tudo o que Elias queria era sentir a presença de Deus. Deus manda ele subir, entrar numa caverna, ele sobe lá, passa a noite lá. E no meio da noite, Deus fala para ele assim: ó, vai lá, no meio na frente da caverna, na entrada da caverna, na fenda, porque eu vou mostrar a minha glória para você. Então, Elias foi e passou um terremoto. E aquele terremoto destruiu muita coisa, e o terremoto lá, não veio o vento destruiu tudo, o vento fendia as rochas, Deus não estava lá. Veio um terremoto que sacudiu tudo, tremeu tudo, Deus não estava lá. Veio um fogo, e o fogo veio consumindo tudo, Deus não estava lá. Até que, segundo a palavra do Senhor, ele estava ali, Elias estava ali, e ele de repente ouviu um negócio chamado sício, um barulhinho, um ventinho, algo suave, segundo a palavra aqui, frívolo, um sonzinho. Elias foi até lá, e a presença de Deus estava nesse sício, a presença de Deus estava nesse murmúrio, nesse sonzinho. Aí Deus fala com ele assim: vá e volte pelo caminho que você veio. Se fosse Elias, teria comentado para quem escreveu o livro de Reis tudo o que tinha acontecido ali naquele momento. Mas estranhamente ele não fez isso. Estranhamente ele não fez isso. 800, quase 900 anos depois, a gente vê Jesus Cristo e os seus amigos subindo o monte. E é aí que eu quero falar com vocês. Na descrição de Lucas, e Lucas foi o homem que escreveu, Lucas não estava presente, mas Lucas talvez tenha falado com Pedro, e para ele escrever esse relato, e Pedro deve ter contado para ele o que aconteceu.
No relato de Lucas, eles sobem no monte e eles veem o rosto de Jesus sendo transfigurado. O que é rosto transfigurado para vocês? As vestiduras de Jesus ficaram brancas e o rosto de Jesus foi transfigurado. Vocês já perceberam que o rosto transfigurado significa que o rosto de Jesus mudou? Ou talvez o rosto de Jesus não se dava para ver mais o rosto dele? Talvez alguma coisa se tenha embaçado que as pessoas não conseguiam ver o rosto de Jesus? Porque o rosto transfigurado não é Jesus assim, ficar com o rosto mais bonito, mais branco, mais alguma coisa. O rosto de Jesus estava modificado, ele estava transfigurado. E as suas roupas estavam como um branco, segundo a narrativa aqui de Lucas, de Marcos. O Marcos fala assim, olha, um tão branco como se nenhum lavandeiro do mundo pudesse branqueá-lo. As vestes de Jesus estavam tão brancas, tão cheias da glória de Deus, que os três estavam ali, Pedro, Tiago e João, eles viram aquilo e falaram assim, nossa, o que é isso que está acontecendo? E de repente, duas pessoas apareceram ali. Aí eu quero falar uma coisa com vocês. Esses dias, eu estava conversando com um amigo meu, que a gente sempre conversa sobre as coisas da palavra, e ele veio comigo com uma teoria que eu vou compartilhar com vocês. Quando ele contou para mim essa teoria dele, eu meio que dei uma risada aqui, acho que eu até comentei com o pessoal da sexta-feira aqui no culto. Eu falei assim, nossa, acho que o cara viajou. Mas aí eu comecei a viajar nessa teoria dele, eu vi que fez sentido. E eu vi que tinha tudo a ver, eu gostaria de compartilhar com você, não com a intenção de que o que eu vou falar seja algo teológico, mas uma proposta da gente entender o que aconteceu ali. Porque o que aconteceu aqui foi totalmente único na Bíblia, a gente não vê uma outra situação como essa na Bíblia. Convido você a viajar comigo nessa viagem aí teológica, para a gente tentar romantizar aquilo que Deus fez para esses três homens. Moisés, 1462 anos antes de Cristo, em cima do Monte Sinai, na fenda da rocha, aquilo que ele, se fosse o Abner tinha contado, se fosse o Donizete tinha contado, ele estava lá, na fenda da rocha, e Deus falou para ele assim, eu vou passar e você vai me ver, e você me ver pelas minhas costas. Eu acredito, e essa é a ideia, que Moisés, 1462 anos antes de Cristo, Elias, 800 anos depois, e Jesus, 900 anos depois, olha que coisa interessante, Deus tenha feito uma fenda no tempo, e reunido essas três pessoas. Antes de você olhar com uma cara feia para mim, eu quero falar para você que há 30 anos atrás, se eu falasse para você que eu aqui no Brasil, eu aqui em Americana, alguém ali em Nova Odessa e alguém ali em Campinas, a gente fazia uma reunião virtual com um tal de Google Meet ou um tal de Zoom. Se eu falasse isso para vocês há 30 anos atrás, vocês iam dar risada. Se a gente fizesse pelo telefone, imagina que isso podia acontecer. Eu estou dizendo 30 anos atrás. Se eu dissesse para você isso há 2000 anos atrás, imagina 2000 anos atrás o que as pessoas falariam. Mas eu quero que vocês entendam que a minha vida inteira de cristão, minha vida inteira de crente, eu ouvi os meus amiguinhos kardecistas falando para mim assim, Jesus no Monte da Transfiguração teve uma sessão espírita. Eu falo para vocês que a Bíblia diz que aqueles que morreram jamais voltam a falar com a gente, com os humanos. Aqueles que morreram não têm mais comunicação com os que estão aqui. Não existe uma vida após a morte da pessoa estar lá, morreu, e ele volta a falar com as pessoas que estão vivas. Não existe. Mas o que eu posso acreditar, porque o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele está acima do tempo. Para Ele um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse 1000 dias. Ele pegou a linha do tempo, Ele torceu a linha do tempo para que Moisés, Elias do mesmo monte, falassem com Jesus que estava talvez no Monte Hermon, lá em Cesareia de Filipe. E os três naquele momento
naquele momento Deus mostrasse a glória de Deus para Moisés, porque ele falou assim, se você for ver no texto, Deus falou assim, que ia passar a bondade. Você não vai ver, mas você vai ver a minha bondade. E quando Moisés viu Jesus, ele viu a bondade de Deus expressa através de Jesus. Quando Elias estava no monte, ele ouviu um sussurro, ele ouviu um barulhinho, ele ouviu um cício. Jesus estava orando. Jesus estava orando. Lembra que no texto de Moisés, ele não poderia ver Jesus, o rosto de Jesus? Jesus estava orando, quem viu que mudou o rosto? Foram os discípulos. Eles viram o rosto de Jesus sendo mudado. Moisés estava atrás dele. Queridos, eu quero que vocês entendam que para Deus nada é impossível e que faz todo sentido Deus falar para Moisés, Moisés, você quer ver a glória de Deus? Então vou mostrar para você a glória de Deus no Filho. O Filho de Deus encarnado é a expressão da glória de Deus. Elias que estava ali, ele precisava totalmente fazer sentido para ele aquela vida dele. Para Elias, precisava que algo sobrenatural acontecesse. E Deus falou assim, você quer ver a presença de Deus, querido? Olha para essa fenda da rocha. E naquele sussurro, ele viu Jesus. E eles conversavam a respeito do ministério de Jesus, que seria morrer. Eles não entendiam, talvez Moisés queria que um grande líder viesse do povo. E Elias estava combatendo um rei. Talvez ele queria que um grande rei dos reis assumisse aquilo, o descendente de Davi. E Deus mostrou para os dois, olha, não é nada disso, porque talvez vocês dois também não percebam. O que eu quero que vocês entendam é que a glória de Deus se manifesta no Filho, e Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estavam ali Moisés e Elias, e para o autor de Hebreus, em Hebreus 11:1, na sua introdução da carta, ele diz assim, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala Jesus. Ele é o herdeiro de todas as coisas, criador de tudo o que há, é a glória de Deus, a luz nas alturas, e tudo sustenta Jesus. Hebreus 11:1, 2 e 3. Eles estavam vendo a glória de Deus através do Filho. E o que acontece? Eles se vão, e Pedro, não sabendo o que falar, veja, se eu estivesse contando para você, eu não falaria assim, olha, aí Pedro e Elias foram embora e desceu uma nuvem, e aí ficou tudo bem. Eu falaria, cara, os caras foram embora e desceu uma nuvem. E cara, eu não sabia o que fazer. Quando Lucas escreve o capítulo, escreve o texto, ele coloca assim, olha, eles não sabiam o que estavam falando. Pedro falou assim, eu vou fazer 3 tendas aqui, porque eu não quero que esse negócio acabe, está tão bom aqui, bom estarmos aqui. Aí de repente veio uma nuvem, como aquela nuvem que estava na tenda do encontro de Moisés, desceu uma nuvem, como talvez uma nuvem que estava com Elias na fenda da rocha, desceu ali, estava sobre eles, e veio uma voz, e falou o quê? Esse é o meu filho, o meu ungido, a ele ouvi. O que eu falei que Jesus tinha perguntado a respeito dele? O que as pessoas falam que eu sou? As pessoas falam que você é João Batista, que você é Elias, ou um dos profetas. E Pedro falou, o Senhor é o Cristo. Aí Deus, numa voz na nuvem, fala assim, olha, esse é o meu filho, o meu ungido, a ele ouvi. O que Jesus queria sentir é essa presença do Pai, essa Shekinah de Deus, essa glória de Deus, essa nuvem de Deus que paira sobre nós. Romantizando ainda esse encontro de Jesus com Moisés e Elias, eu fico pensando se Jesus não ministrava na vida deles e falava o que talvez tenha falado para os discípulos, olha, tenha calma Moisés, tenha calma Elias, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu fico romantizando isso no meu coração, se de repente Jesus não ministrou na vida deles. Talvez se Jesus tenha falado para eles assim, olha,
Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se vocês estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, então venham a mim, porque todos que se sentem assim, tomam o meu fardo que é suave, que é leve, e vivem uma vida comigo. Nós vamos falar sobre esse texto daqui a pouco. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, é que eu acho que você pode estar se sentindo assim. Eu acho que eu me sinto assim às vezes, eu acho que você também pode se sentir assim, como Jesus se sentiu, como Elias se sentiu, como Moisés se sentiu. Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Querido, abaixe a sua cabeça. Feche seus olhos. Olha para dentro de você agora. O mesmo Espírito, o Espírito do Senhor, Ele está aqui. Ele é o mesmo que estava com Moisés há 1460 anos atrás, antes de Cristo. Ele é o mesmo que estava com Elias. Ele é o mesmo que estava ali naquela nuvem. E tudo que o Espírito Santo quer falar para você hoje, é que se você está se sentindo cansado, se você está se sentindo sobrecarregado, se você está se sentindo com um peso nas suas costas difícil de carregar, se você está com a sua vida doída, eu queria que você entendesse que esse Espírito Santo quer aliviar a sua dor. Nós não temos uma vida, nós não escolhemos uma vida, ou nós não optamos por uma vida cristã apenas para vivermos de lutas. Nós estamos nessa vida para sermos também ministrados, como Jesus ministrou aqueles homens. Nós estamos nessa vida para que o Espírito do Senhor nos alcance. Nós estamos nessa vida para que a gente possa ser constantemente aliviados. A vida com Deus não é só uma vida de lutas, como que a vida com Deus também não é só uma vida de vitórias, constante vitória atrás de vitória. A vida com Deus é uma vida de vitórias, de lutas, mas é uma vida de refrigério. Eu queria que nessa noite, se você se sente cansado, sobrecarregado, eu queria que você tomasse uma decisão de ser ministrado pelo Espírito Santo. Mas se você nunca fez isso, se você nunca deixou que o Espírito Santo te envolvesse dessa forma, a ponto de você sentir que antes não tinha Ele, agora o Espírito Santo começa a viver na sua vida. Se você nunca convidou o Espírito Santo para entrar na sua vida, se você nunca convidou a Jesus ser o Salvador da sua vida, eu desafio você a fazer isso nesse momento. E se você, nessa noite, tem a intenção de a partir de agora, que Jesus seja o Senhor da sua vida, e o Espírito Santo comece a entrar na sua vida agora, eu gostaria de que você levantasse a sua mão, porque eu vou orar por você, porque esse é um momento sagrado, amém, um momento sagrado, de entrada do Espírito Santo na sua vida, amém. Mais alguém? Amém. Agora, se você que já anda com o Senhor, já anda com o Espírito Santo, se você gostaria que o Espírito Santo agora aliviasse, tirasse de você todos esses fardos que te cansam, que te aliviasse, eu gostaria que você também levantasse a sua mão, porque nós vamos orar por você. Jesus, olha, Deus, para as mãos que se levantaram, olha para a vida, Jesus, dessas pessoas que resolveram que o Espírito Santo de Deus deve aliviá-los.
Nessa noite, Deus, que a tua Shekinah desça aqui no meio de nós. Deus, que possamos experimentar esse momento de adoração, de contemplação, de vermos a tua face transfigurada, de vermos a glória de Deus, a glória do Filho de Deus nas nossas vidas, porque sabemos, Deus, que ao descer da tua nuvem sobre nós, o Espírito do Santo do Senhor vem sobre nós e jamais sairá de nós. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo teu ministério nas nossas vidas e por o Senhor entrar nas nossas vidas e fazer em nós uma morada permanente, por nós mesmos ser os montes nos quais o Senhor desce com a tua nuvem e o Senhor faz sobre nós, expende sobre nós a sua nuvem de presença, a Shekinah do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque podemos contar agora com esse aliviar do Senhor, com o fardo suave. Oh Deus, obrigado por podermos nesse momento colocarmos diante do Senhor as nossas dores, as nossas dúvidas, o nosso descontentamento, as nossas ansiedades, a nossa falta de esperança. Obrigado, Deus, porque podemos colocar diante do Senhor as dores da nossa alma. Obrigado, Deus, porque podemos colocar diante do Senhor o nosso desamparo. Obrigado, Deus, porque podemos colocar na tua presença as faltas de expectativas que temos nas nossas vidas. Oh Deus, o cansaço de fazermos arduamente o trabalho do Senhor e de não vermos, Deus, ainda os frutos que certamente nós veremos nas nossas mãos. Obrigado, Deus, porque podemos colocar nas tuas mãos não somente a nossa vida, a nossa alma, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que cremos, para ser ministrado pelo Senhor. Espírito Santo, nessa noite, com a tua nuvem, muda, Senhor, a nossa vida, muda o nosso ânimo, muda, Deus, em nós as nossas expectativas e esperanças, no nome de Jesus. Querido, se você hoje veio para cá e precisa de uma oração especial, uma oração para que Deus possa transformar você, eu peço para você sair do seu lugar. Eu vou estar aqui na frente, eu vou ungir você. Se você sente que você precisa nessa noite de uma oração para que Deus, para que o Espírito Santo faça algo sobrenatural na sua vida, você vem à frente, nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Marcelo, vocês poderiam tocar o Poderoso Deus? Você pode cantar, Abner? Nós te damos graças, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está presente neste lugar. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória,
seja o domínio pelos séculos dos séculos. Canção das canções, vem exaltar o seu nome com a canção das canções. Louva e canta. Canção das canções, vem exaltar o seu nome com. Gostaria que você saísse do seu lugar e viesse retirar aqui na mesa do Senhor o pão e o cálice, porque nós vamos todos participar juntos da Santa Ceia. Aqui na igreja nós temos o princípio de convidar a todos. Se você nos visita, você está intimado a vir aqui na mesa do Senhor e retirar o pão e o cálice para participar aqui da mesa do Senhor. Vinde todos. A palavra do Senhor nos diz: vinde todos. Não fique fora dessa. A mesa do Senhor é um lugar de cura. A mesa do Senhor é um lugar da ministração do Espírito Santo de Deus. Por isso, querido, saia do seu lugar, venha tomar o pão, venha pegar o cálice, porque nós vamos participar dessa nova aliança de Jesus nas nossas vidas. O Espírito Santo do Senhor está aqui para abençoar as nossas vidas, para nos inspirar, para fazer novas todas as coisas, no nome de Jesus. Vem exaltar o seu nome com a canção da
já. O Rei Jesus que conquistou meu coração. Contigo irei, és meu Senhor, ó meu amado. As estações vêm e vão, só tu és eterno. Aleluias. Palavra do Senhor na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Queridos, Jesus, Ele nos deu esse momento de participarmos da mesa dEle, porque Ele tem com a gente uma nova aliança. Lá atrás, tudo aquilo que Moisés e Elias queriam era participar de uma mesa dessa, no momento em que eles estavam cansados e sobrecarregados. Nós temos o privilégio de podermos nessa noite, como igreja, como um novo povo de Deus, fazermos isso juntos, participar da mesa do Senhor, receber da cura do Senhor. Nós vamos orar pelo pão. Erga o pão no lugar onde você está, nós vamos orar por ele. Espírito Santo de Deus, nesse momento venha nos abençoar como família, como corpo de Cristo, que ao comermos desse pão, Jesus, possamos ser alimentados no nosso espírito e na alma. Espírito Santo de Deus, que nesse momento possamos ser curados das nossas dores de alma, das nossas dores do corpo, daquilo, Jesus, que está na nossa vida como doença do corpo, doença da alma. Espírito Santo de Deus, ao comermos desse pão, nos relembre nesse momento do que Jesus Cristo fez por nós na cruz, entregando-se a si mesmo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós te damos graças a Deus, e participamos agora do pão, fazendo isso em memória de Ti, em o nome de Jesus, amém. Vamos todos comer do pão. Erga o cálice onde você está. Espírito Santo de Deus, obrigado pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz em favor de nós, que tira o pecado do mundo. É por esse sangue que podemos ter o privilégio de estarmos na Tua mesa, comendo e bebendo como filhos, participando, Deus, da glória do Senhor. Jesus, obrigado pelo Teu sacrifício na cruz por nós. Nesse momento faremos isso, beberemos do Teu sangue, beberemos o suco, beberemos o fruto da vinha em memória de Ti. Aleluia. Vamos todos beber do vinho. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por estar aqui nessa noite e refrigerar a nossa vida, fazer novas todas as coisas dentro de nós. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por tomar o nosso fardo pesado e árduo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tirou os nossos pecados, apagou o nosso passado. O Senhor agora nos faz olhar para um futuro de esperanças, um futuro, Jesus, totalmente diferente daquele pelo qual nós caminhávamos. Deus, obrigado por Teu propósito eterno nas nossas vidas. O que podemos agora, Deus, ao sair desse templo,
e começarmos a voltar para as nossas vidas, a descer desse morro, a descer desse monte e irmos para a nossa vida, irmos para o vale da nossa vida, termos a certeza de que a nuvem do Senhor estará conosco, o Espírito do Senhor estará conosco todos os dias, abençoando, refrigerando as nossas vidas, em o nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Queridos, a palavra do Senhor falou com você nessa noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos acabar o culto de hoje cantando uma música. Eu sou grato por todo tributo. Para vocês é o tributo a Ieua. Essa música fala que nós somos gratos por tudo que nós temos, por essa família grande que nós temos aqui, porque Deus está conosco, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu queria que a última coisa que nós fizéssemos como igreja nessa noite fosse agradecer a esse Deus que nunca deixa de estender a sua mão para nos abençoar. Nós vamos adorar, louvar a esse Deus maravilhoso, a esse Deus Jeová nas nossas vidas. Aleluia. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Ao Senhor em todo o tempo. Diz isso por Senhor. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Diga isso. Jesus Cristo será sempre minha canção. Você que está com a sua família, abraça a sua família. E eu a Jesus. E eu a. E eu a. Aleluia.
aplauda o Senhor nessa noite. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a terra, até que venha Jesus Cristo, glorioso em todo o resplendor da sua glória, para levar a sua igreja, em nome de Jesus, o nome de Jesus, amém? Queridos, tenham uma semana de vitória em nome de Jesus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre.